Língua Portuguesa. Leitura. Livro A. Lição 5. Aula 3. Olá, crianças! Estamos de volta. Orelha de um lado, orelha do outro. Olho de um lado, olho de outro. Simetria. Um lado e outro. Vocês já repararam que existe muita simetria nas coisas da natureza? Observem essas figuras. Nossas ideias de simetria vêm da natureza. Nas construções também existe a simetria. A maioria das casas e prédios tem simetria. As grades dos portões, por exemplo. A ideia de simetria é muito bonita. Ela dá a ideia de equilíbrio e proporção. Um lado se equilibra com o outro. Um lado é proporcional ao outro. Dá a ideia de padrão, de regularidade. Vemos isso nos portões e grades. Dá a ideia também de harmonia, beleza, ordem, perfeição. Um objeto perfeito é perfeito quando visto de qualquer ângulo. Veja a Terra vista de longe. Vocês já repararam que na linguagem também existe simetria? Nos poemas? No livro que lemos sobre as partes do corpo? Você pensou sobre isso? Correção do dever de casa. Claro que você pensou. Se você pensou sobre o corpo humano, você pensou sobre simetria. Página 59, exercício 4. Você fez o desenho em casa? Ah, que legal! Quais partes do corpo você colocou no desenho? Eu coloquei a cabeça, orelhas, olhos, boca e nariz. Eu coloquei o tronco. No tronco eu pus o coração, pulmão e o umbigo. É esquisito um corpo sem umbigo. E vocês? O que vocês colocaram a mais? Braços, mãos, dedos, coxas, pernas, pés. Puxa vida, que corpo humano completo! Cabeça, orelhas, olhos, boca, nariz. Tronco, coração, pulmão, umbigo. Membros, braços, mãos, dedos, coxas, pernas, pés. Vocês sabem quantos órgãos nós temos no corpo humano? 50? 100? 200? Temos mais de 300. O osso é considerado como um órgão. Cada osso é um órgão. Vocês sabem quantos ossos tem no corpo humano? Alguém faz alguma estimativa? Mais de 50? Mais de 100? Temos mais de 200 ossos. Exatamente, são 206 ossos. E a maioria deles também é simétrica. Os ossos são simétricos. São iguais ou quase iguais de um lado e do outro. E já que estamos conhecendo o corpo humano, vocês sabem qual parte do corpo tem mais ossos? O pé. 26. É a parte do corpo que tem mais ossos. Os pés sustentam o nosso corpo, ajudam a equilibrar, ajudam a andar, correr, dar impulso. Como se chama mesmo o nosso texto? Isso mesmo, da cabeça aos pés. E na cabeça, quantos ossos temos? São 22. 8 no crânio e 14 no rosto. Vocês já pensaram em conhecer todos os ossos do corpo? Há pessoas que conhecem todos eles. Sabem o nome, onde estão, como funcionam. São os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os especialistas em radiografia. Você já pensou em seguir algumas dessas profissões? Conhecer o corpo humano da cabeça aos pés? Página 60, exercício 7. Vamos fazer a nossa ficha do texto? Essas fichas nos ajudam muito a entender os textos, não é verdade? E nos ajudam também a escrever. Escrever frases completas.
acostumar-se a dar respostas inteiras, a escrever com capricho. Item A. Porque esse texto é uma instrução e não uma receita? O texto é uma instrução, porque ensina como fazer o cartaz. A receita é para fazer comida. Muito bem, Alfa. A frase está bem escrita. A palavra porque está escrita corretamente. Por que separado é na pergunta. Por que junto é na resposta. Por que um é junto e o outro é separado? Por quê? Por qual razão? Por qual motivo? Por que separado? Nesse caso, por que é o mesmo que por qual razão? Por qual motivo? Que é um pronome. Ele está no lugar da palavra motivo, razão. Por que junto? Por quê? Pois, uma vez que indica causa, explicação. Por quê? Uma só palavra. Não é receita porque não ensina a fazer alimentos. Não é receita, pois não ensina a fazer alimentos. Porque é uma conjunção. Ela indica uma causa, uma explicação. Porque, pois. Nós ainda vamos aprender muito sobre essas conjunções. Sabe por quê? Porque elas são muito importantes para escrever corretamente. Letra B. O que você vai aprender com esse texto, Beto? Com esse texto, podemos aprender a desenhar o corpo e o nome das partes do corpo. Muito bem, Beto. Podemos aprender a desenhar o corpo humano. Podemos aprender o nome das partes do corpo. E você? Você já aprendeu o nome dos 206 ossos do corpo humano? Letra C. A ilustração ajuda a entender melhor o texto? Sim, ela ajuda a entender como fazer o contorno. É assim mesmo. A gente vê um menino sentado de lado, ao lado do outro. Isso ajuda muito. Já pensou tentar fazer isso de pé ou ajoelhado? Com o corpo apoiado fica melhor para fazer o contorno. Boa observação, Beto. É uma ilustração bem pensada. Certamente quem desenhou fez isso antes para saber qual é a melhor posição. Item D. Para quem foi escrito esse texto? O que vocês responderam? Para alunos de ciências. Correto! Nós sabemos que este texto é parte de um livro de ciências, um livro escolar, um livro didático. Mas tem uma coisa meio estranha na resposta. O que é estranho, Alfa? Para alunos de ciências. A frase não está completa. É preciso responder com frases completas. A professora sempre diz isso. E como seria uma frase completa, Beto? Este texto foi escrito para alunos de ciências. Este texto foi escrito para alunos de ciências. Isso mesmo. Quando fazemos dever de casa, usamos frases corretas e completas. Liste os materiais. Quais são os materiais, Alfa? Papel pardo e caneta hidrográfica de ponta grossa. Papel pardo, caneta hidrográfica de ponta grossa. Agora temos uma pergunta interessante. O que aconteceria se a ordem das explicações fosse trocada? Não ia dar certo. Ia ficar mais difícil escrever os nomes primeiro e depois desenhar. Ia ficar mais difícil. Isso mesmo. Quando damos instruções, precisamos seguir a ordem correta. Há coisas que podem mudar de ordem. Por exemplo, escrever o nome antes ou depois de escrever as partes do corpo. Mas ficaria mais difícil escrever o nome das partes e depois fazer o contorno, não é mesmo? Exercício 10. Umbigo, dedão, polegar, cotovelo, boca,
calcanhar, nariz, barriga, joelho, olhos, coxa, pulso, costas. Essas são as partes do corpo que nós conhecemos melhor, não é mesmo? Como vocês organizaram em ordem alfabética? Partes da cabeça: boca, nariz, olhos. Partes do tronco: barriga, costas, umbigo. Partes dos membros: calcanhar, costas, cotovelo, dedão, joelho, polegar, pulso. Vamos conferir a ordem alfabética? Boca, nariz, olhos. B, N, O. Correto. Barriga, costas, umbigo. B, C, U. Correto. Vamos conferir com atenção. Primeiro vamos ver se as letras estão em ordem. C, D, J, P. Ordem correta. Agora vamos ver as palavras de cada letra. Calcanhar, costas, cotovelo, dedão, joelho, polegar, pulso. C-A, C-O, C-O-S, S-T. Correto. P-O, P-U. O vem antes do U. Correto. Está correto, tudo na mais perfeita ordem alfabética. Leitura. Ao final de cada unidade, nós temos oportunidade para rever muitas coisas que aprendemos. Esta lição 5 está no final da primeira unidade. Agora nós vamos rever algumas das coisas que aprendemos. Rever é uma forma de estudar, de organizar o que a gente sabe, uma oportunidade para a gente tirar dúvidas, aprender com mais segurança. Todo dia nós aprendemos novas palavras na escola. Hoje eu usei várias palavras novas, vocês se lembram? A ideia de simetria é muito bonita. Ela dá a ideia de equilíbrio e proporção. Um lado se equilibra com o outro. Um lado é proporcional ao outro. Dá a ideia de padrão, de regularidade. Vemos isso nos portões e grades. Dá a ideia de harmonia, beleza, ordem, perfeição. Simetria, equilíbrio, proporção, padrão, regularidade, harmonia. Quantas palavras novas, não é mesmo? E nesta unidade nós aprendemos muitas outras. E aprendemos também que a mesma palavra pode significar coisas diferentes. Vamos rever algumas dessas palavras que nós aprendemos? A manga da camisa está dobrada. A minha fruta preferida é manga. Manga da camisa. A parte da camisa que cobre o braço. Manga fruta. Essa todo mundo conhece. É a fruta. Essa a gente chupa. Manga de camisa, a gente não chupa. Procure no dicionário a palavra diário. Nós vamos procurar. Mas antes de procurar, vamos pensar. O que nós sabemos sobre essa palavra? Diário. Isso mesmo. A palavra vem da palavra dia. Diário. Tem a ver com dia. Também tem esse sentido. O jornal que sai todos os dias. É um jornal diário. Diário de anotar as coisas. Tem pessoas que escrevem diário. Muito bem, Beto. E existem alguns diários que são famosos. Viram livros famosos. O meu vai ser um. Tem cada coisa que acontece. Significado de diário. Caderno utilizado para registrar os acontecimentos de cada dia na vida de uma pessoa. Periódico, que tem publicações todos os dias. Jornal.
numa instituição, empresa, profissão, etc. Registro ou listagem dos acontecimentos do dia a dia. Diário de viagem. Vejam os significados que eu encontrei num dicionário. Caderno utilizado para registrar os acontecimentos de cada dia na vida de uma pessoa. Nós já identificamos esse sentido, não é, Beto? Existem muitos diários que ficaram famosos. Diários de gente que estava presa. Diários de viajantes. Um dos diários mais famosos se chama o Diário de Anne Frank. Esse diário é considerado um clássico. Clássico é qualquer coisa que se destaca. Um clássico de futebol, um jogo dos melhores times, um clássico do rock, uma música que ficou muito famosa, um clássico da literatura, um livro que foi muito apreciado. O Diário de Anne Frank foi escrito por uma menina, uma criança pouco mais velha do que vocês. Ela escreveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era judia. Os judeus foram perseguidos. Muitos deles foram mortos. Ela estava escondida no sótão de uma casa. Ficou lá durante muitos anos. Ela conta como era difícil a vida e como eram os horrores que aconteciam. Deve ser um livro muito triste. É verdade. Tem cenas muito tristes. Mas a gente precisa conhecer o lado alegre e o lado triste da vida. E os bons livros nos ajudam. Vamos ver outro significado da palavra diário? Periódico que tem publicações todos os dias. Jornal. Numa instituição, empresa, profissão e etc. Registro ou listagem dos acontecimentos do dia a dia. Diário de viagem. Este segundo significado, nós também já conversamos sobre ele. O jornal que sai todos os dias. Mas o jornal não sai todos os dias. Não, Alfa, tem jornais que só saem uma vez por semana. Tem jornal que é mensal. Tem jornal que é semanal. Mas a maioria dos jornais sai todos os dias. Numa instituição, empresa, profissão, etc. Registro ou listagem dos acontecimentos do dia a dia. Diário de viagem. Vejam aqui mais dois sentidos da palavra diário. Registro. Os acontecimentos do dia a dia. O pesquisador que está observando pássaros. Ele registra suas observações a cada dia. Um professor que está aprendendo a dar aulas. Ele observa o que vê na sala de aula. Esses registros ajudam as pessoas a organizar a informação. Diário de viagem. E temos também os diários de viagem. Há muitos diários de viagem famosos. Procurem na biblioteca de vocês. Vocês vão encontrar muitas aventuras, muitas histórias interessantes. Sabem qual é o meu diário preferido? Ele foi escrito por um piloto francês, Antoine de Saint-Exupéry. Ele se chama Antoine de Saint-Exupéry. Ele era um piloto. No tempo dele, só tinha avião muito pequeno. Ele era francês e viajava da França para o Chile. Era uma longa viagem. Havia acidentes. Uma vez o avião caiu e ele se perdeu nos Andes. E ele conta como ele conseguia forças para andar até encontrar socorro. Esses diários de gente corajosa ajudam a gente a enfrentar as dificuldades da vida. Se outros enfrentaram, a gente também pode enfrentar. Exercício 13. Agora vamos examinar a palavra ponto. Coloque os pontos nas frases. Alfa, qual o significado da palavra ponto nessa frase? Coloque os pontos nas frases. Os sinais de pontuação. Ponto final, vírgula, ponto de interrogação. Beto, meu time fez 12 pontos. Qual o significado da palavra ponto? Gol! Se for basquete, é cesta.
Mas por que as pessoas ganham pontos quando fazem gols ou cestas? Porque fizeram um gol, acertaram a bola na cesta de basquete. Mas por que ganham pontos? Entendi. Acertos. Pontos são os acertos. O número de acertos. Isso mesmo, Alfa. Exercício 14. Nós já vimos esses verbos nas lições desta unidade. São palavras muito usadas em comandos, instruções. Aqui está pedindo para a gente dizer o significado. Vamos prestar bem atenção para dar o significado correto. Copie. Alfa, o que significa copie? Fazer igual. Imitar. Circule. Circule o que significa. Fazer um círculo em torno de alguma coisa. Isso mesmo, fazer um círculo. Fazer o círculo em torno de uma determinada palavra. Ligue. Beto, o que significa o comando ligue? O que ele indica? Unir. Juntar. Fazer uma linha para juntar. Copie. Fazer igual, imitar. Circule. Fazer um círculo em torno de uma palavra. Ligue. Unir, juntar. Fazer uma linha para juntar. Observe. Aqui temos uma bela palavra. Observe. O que devemos fazer quando o exercício pede para observar? Olhar com atenção. Dar uma olhada geral. Ver os detalhes para não cair na pegadinha. Olhar com atenção. Ver o todo. Ver o que o exercício está pedindo. Ver os detalhes. Detalhes do comando. Detalhes do texto ou atividade. Olhar com foco. Escreva. Escrever. Escrever uma palavra ou frase. Isso mesmo. Escrever uma palavra, escrever uma frase, escrever um texto, escrever a resposta. Sublinhe. Fazer um traço embaixo da palavra. Isso mesmo. Fazer um traço logo abaixo da palavra, embaixo da palavra. Marque. Depende. Pode ser marcar um X, escrever alguma letra. Depende do comando. Isso mesmo. Quando diz marque, nós precisamos identificar o que é para marcar e saber como vamos marcar. Depende do resto do comando. O importante é destacar, deixar a marca. Procure. Esta é para você. Ao invés de perguntar o significado para a professora, procure o que significa procure. Procure significa ir atrás, buscar informação. Isso mesmo. Tem coisa que é fácil procurar, basta olhar, seguir a orientação. Mas tem coisa que é mais difícil. Se você perde uma chave, onde você procura? Num jogo de 7 erros, como a gente acha cada erro? Procure, busque, identifique. Reescreva. Alfa, agora precisamos de uma boa resposta. Reescrever é o mesmo que copiar? Não, professora. Reescrever é escrever com as palavras da gente. Isso mesmo. Quando diz reescreva, significa escrever com as próprias palavras. Numere. Beto, veja essa definição fácil, moleza. Numere. Moleza mesmo. Numere significa colocar números em ordem. Organize. Organize, o que significa? Arrumar, colocar em ordem. Essa é a ideia, mas existem várias maneiras de arrumar. O importante é que seja em alguma ordem, que siga algum critério. Ordem alfabética, ordem de tamanho, ordem de importância, organizar por cor, colocar em ordem de acordo com algum critério. Copie, fazer igual, imitar. Circule, fazer um círculo em torno de uma palavra. Ligue, unir, juntar, fazer uma linha para juntar. Observe, olhar com atenção, ver o todo, ver os detalhes,
olhar com foco. Escreva, escrever uma palavra, frase ou texto, dar a resposta. Sublinhe, fazer um traço embaixo da palavra. Marque, destacar, deixar a marca. Procure, buscar, identificar. Reescreva, escreva com as próprias palavras. Numere, colocar números em ordem. Organize, colocar em ordem de acordo com algum critério. Complete. E para completar, complete. Beto, o que significa complete? O que temos que fazer quando vemos esse comando? Escrever o que falta. Vamos observar esse quadro? Copie, circule, ligue, observe, escreva, sublinhe, procure, reescreva, numere, organize, complete. Observem essas palavras. Elas são muito parecidas. Em quase todas, nós precisamos de um lápis ou caneta para fazer. Observem essas palavras em vermelho. Copie, circule, ligue, escreva, sublinhe, reescreva, numere, complete. Mas não basta pegar no lápis, correto? Antes de escrever, nós precisamos fazer uma coisa muito importante. O que é essa coisa? Você já percebeu o que é? Isso mesmo. Precisamos pensar, entender o comando, entender o que é preciso fazer. E precisamos ter muita atenção para não confundir. O exercício 15 está querendo saber se nós entendemos a diferença entre, isso mesmo, circular e sublinhar. E o que mais? Perfeito! Ordem e quantidade. Viram como é importante prestar atenção nos comandos antes de fazer o exercício? Circule os números que indicam ordem. Circular. Ordem. Sublinhe os números que indicam quantidade. Sublinhar. Quantidade. O que você fez no segundo dia de aula? Alfa, vamos procurar saber primeiro? Tenho que procurar uma palavra que indique ordem ou quantidade. A palavra é segundo. Segundo indica ordem. O que você precisa fazer? Circular. Viram que nós temos que observar a frase? Procurar uma palavra que indica ordem ou quantidade. E depois seguir o comando, circular ou sublinhar. Usei 3 cenouras para fazer o bolo. A palavra é 3. 3 indica quantidade. Vou sublinhar. Alfa, o que você faz primeiro? Vou procurar uma palavra que indique ordem ou quantidade. Achei! 5. 5 é quantidade. Sublinhar. Procure 5 palavras com acento. Procure 5 palavras com acento. Outros meninos já tinham inventado primeiro. Beto, o que você vai fazer primeiro? Já fiz. Primeiro. Primeiro indica ordem. Vou circular. Outros meninos já tinham inventado primeiro. Deixe assar por 25 minutos. Que palavra estamos procurando? Uma palavra que indica ordem ou quantidade. Achei! 25. Quantidade. É para sublinhar. Vocês observaram o que nós fizemos? Nós observamos ou procuramos? Nós procuramos. Procuramos palavras que indicam ordem ou quantidade. Resumo da aula. Hoje nós falamos sobre diários. Diários que ficaram famosos. Diários de pessoas famosas. Hoje nós vamos fazer um resumo da primeira unidade.
mas será um resumo bem resumido. Eu já fiz um quadro e nós vamos ler juntos. O que aprendemos? Aprendemos a analisar a capa do livro e observar os detalhes. Aprendemos a entender as informações que estão na folha de créditos. Sabemos o que é um sumário, para que serve. Sabemos que cada unidade tem 5 aulas e trata de um tipo de texto. O tipo de texto na unidade 1 foi procedimento. Aprendemos a entender as vinhetas e ler os comandos. Aprendemos a comparar diferentes tipos de texto de procedimento, formulário, instruções e receitas culinárias. Sabemos o que eles têm de semelhante e diferente. Entendemos por que esses textos têm formatos diferentes. As partes desses textos, a linguagem, o uso de verbos no imperativo e no infinitivo. Aprendemos vocabulário, muito vocabulário, muitas palavras e seus significados. Aprendemos a consultar a internet e o dicionário para obter informação. Aprendemos como é importante saber a ordem alfabética para olhar no dicionário. Aprendemos a escrever frases completas. Conhecemos os verbos no tempo presente, no imperativo ou no passado. Sabemos conjugar verbos e lemos muitos textos interessantes, muitas histórias. Desenvolvemos a nossa fluência de leitura. Vamos para a unidade 2? Espero vocês lá. Até logo!